Aí pessoal, tudo bem? Então, aqui continuando a descrever Kali Yuga, né? Shukadeva Goswami está descrevendo essa era atual, como é que vai ser, como é que está sendo e como vai ser. Ele fala assim: ó rei, na era de Kali, a inteligência dos homens estará desviada pelo ateísmo, e eles quase nunca oferecerão sacrifício à suprema personalidade de Deus. É o que nós vemos, né? Que é o supremo mestre espiritual do universo. Embora todas as grandes personalidades que controlam os três mundos prostrem-se aos pés de lótus do Senhor Supremo, os insignificantes e desditosos seres humanos dessa era não o farão. Então, embora as grandes personalidades como o Senhor Brahma, Shiva, Indra, estão sempre se prostrando aos pés do lótus de Krishna, e os mestres espirituais, que vêm os devotos, né? Mas as pessoas não fazem isso. O impulso de encontrar a verdade absoluta, a fonte de toda a existência, tem motivado filósofos, teólogos e outros intelectuais de várias crenças desde tempos imemoriais e continua a fazê-lo ainda hoje. Contudo, ao analisarmos sobriamente a sempre crescente multiplicidade de ditas filosofias, religiões, caminhos, modos de vida e assim por diante, verificamos que quase todos os casos o objetivo último é algo impessoal ou amorfo. Olha outro ponto terrível, né? Quase ninguém busca espiritualidade. Quando busca espiritualidade, eles são desviados por caminhos impersonalistas, né? E ateístas, amorfos. Deus não tem forma, Deus não é uma pessoa, né? Mas essa ideia é uma verdade. Essa ideia de uma verdade absoluta, impessoal ou amorfa tem várias falhas lógicas. Não tem lógica, estaria falando, né? Segundo as regras elementares da lógica, um efeito em particular deve direto e indiretamente conter os atributos ou natureza de sua própria causa. Porque esse mundo é cheio de nós somos pessoas. Esse mundo é cheio de personalidades. Como é que a fonte pode ser impessoal, né? Logo, aquilo que carece de personalidade e atividade dificilmente poderia ser a fonte de todas as personalidades e de toda atividade. Fala que Deus é amorfo, impessoal, não tem atividades. Mas esse mundo é cheio de atividades, cheio de personalidade, como é que criou isso, né? Nossa inclinação irreprimível à filosofia sobre a verdade última muitas vezes se expressa através de tentativas filosóficas, científicas e místicas, descobrir aquilo que está, do qual tudo emana. Esse mundo material, que é uma rede de aparentemente ilimitada causa e efeito interagentes, de certo, não é a verdade absoluta. Porque esse mundo material está sempre mudando, em mutação, né? Então ele não é a verdade absoluta. Pois a observação científica dos elementos materiais indica que a matéria desse mundo, a energia material, transforma-se infinitamente em diferentes estados e formas. Portanto, no caso em particular da realidade material, não pode ser a fonte última de todas as outras coisas, né? O mundo material não pode ser a fonte, né? Então, aí tem várias teorias, né? Talvez especula-se que a matéria em uma ou outra forma sempre existiu. Essa teoria, porém, não atrai os cosmólogos modernos, como os da instituição da teologia Massachusetts. E mesmo que postulemos que a matéria sempre existiu, teremos ainda assim que explicar a fonte da consciência, se queremos satisfazer nosso impulso filosófico para descobrir a verdade absoluta. Os Vedas falam que a energia material sempre existiu, nós também sempre existimos, mas agora, como é que por não aceitar a supremacia de Deus, como é que você vai explicar a origem da consciência, né? Nenhuma combinação química forma consciência. A pessoa está lá, quando a alma sai do corpo, a consciência desaparece e não tem como você reviver a consciência na matéria morta. Então a consciência é um sintoma da alma, que é a energia superior de Deus, né? Então, por isso que não tem lógica essas afirmações ateístas que não creem em Deus, né? Assim, a teoria de que o mundo material sempre existiu e é, portanto,
A verdade última não explica de maneira científica, nem mesmo intuitiva, a fonte da consciência, que é o aspecto mais fundamental, mais fundamentalmente real de nossa existência. Então a consciência é o aspecto mais real da nossa existência, nós somos conscientes, né? Então essas teorias não explicam isso. Aí também tem além disso, tem as complexidades dentro do próprio corpo, né? Combinações, com a microbiologia, até cada célula é uma unidade assim, cheia de informações, que está sendo estimulada por outras informações, entendeu? E funciona perfeitamente, trocando mensagens, trocando elementos, assim, todo um mundo, né? Interno, microbiológico. O calor e a luminosidade dos raios solares demonstram que, para a satisfação de qualquer homem racional, que o Sol é a fonte dos raios. De certo, não é um globo escuro e frio. Então, por ver o Sol daqui com calor e brilho, não podemos imaginar que o Sol em si é frio e escuro. Isso que está falando, né? Já Deus está falando aqui, né? Desafortunadamente, em Kali Yuga, muitos pensadores importantes não só deixam de compreender isso, como negam que a verdade absoluta, a fonte de nossa consciência pessoal, tenha consciência e personalidade. Tal proposição é tão razoável como dizer que o sol é frio e escuro. Não tem lógica, né? Assim. Em Kali Yuga, muitas pessoas apresentam argumentos baratos e estereotipados, tais como: se Deus tivesse corpo ou personalidade, ele seria limitado. Outro ponto também, né? Essa inadequada tentativa de lógica é um termo restrito e apresentado erroneamente no sentido universal. Porque quando fala que Deus, se Deus tivesse corpo, mas eles não entendem que Deus tem um corpo espiritual, que é outro tipo de corpo, né? Então, lógico, um corpo material é limitado, mas um corpo espiritual não é limitado, né? Assim, exatamente. O Bhagavad Gita, o Bhagavatam e os textos védicos ensinam que a fonte, que a forma e a personalidade transcendental da verdade absoluta são ilimitadas. A forma de Deus é ilimitada, né? Deus deve ser beleza infinita, riqueza infinita, inteligência infinita, humor infinito, bondade infinita, ira infinita e assim por diante. Infinito é um absoluto, e se algo que observamos neste mundo não está contido de um modo ou de outro no nosso conceito de absoluto, então nosso conceito é algo limitado e jamais do absoluto. Então, o absoluto, quer dizer, engloba tudo que você imaginar, que você está vendo, que você tem que estar contido no absoluto. Só em Kali Yuga existem filósofos tolos e orgulhosos bastante para definir o mais absoluto de todos os termos, Deus, de maneira materialista e relativa. Depois se declaram pensadores iluminados. Não importa quão grande seja o nosso cérebro, devemos ter o bom senso de colocá-lo aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus. Não importa quão inteligentes nós somos, né? Se até os grandes semideuses, os grandes controladores, como Brahma, que criou todo o universo, ou Shiva, que consegue destruir todo o universo, eles colocam suas cabeças aos pés de lótus de Krishna. Como é que um homem comum vai ter alguma coisa, né? Aterrorizado e prestes a morrer, um homem sucumbe de uma cama, embora a sua voz esteja embargada e mal saiba o que está dizendo. Caso entoe outro nome do Senhor, poderá libertar do trabalho frutivo e alcançar o destino supremo. Mas ainda assim as pessoas na era de Kali não adorarão o Senhor Supremo. A pessoa pode estar morrendo, na hora da morte, se ela vibrar o santo nome de Krishna, ela vai voltar ao mundo espiritual, ela não faz isso, ela não pratica, ela não adora Krishna. É um sintoma da Kali Yuga. Vamos continuar no próximo vídeo.